Fala, meu lindo! Minha linda! Gente, eu tô tão feliz. Tô tão feliz com essa série. Eu tô tão grato a Jesus. Jesus, tu é lindo, tu é maravilhoso. Toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, Jesus. Tu és nosso amado, tu és o centro das atenções. Obrigado, príncipe lindo. A mensagem de agora é uma treta. Eu sei que no título, né, tá sobre... Deixa eu até ver como que tá a parte bonita, que eu só tô com a parte mais vida louca. Até mudou a página. Tá como dores do processo. Aprenda a suportar para evoluir. Mas de fato é sobre aprender a apanhar. É sobre apanhar e ficar de pé. É sobre levar uma camaçada de pau, como dizia minha mãe, e permanecer rindo, permanecer inabalável, não mudar a essência, guardar o coração, ser quem Jesus chamou você para ser, independente da treta que está acontecendo à tua volta. Ô lindo, ou caleja para poder crescer rápido, ou vai ficar de mimimi a vida toda e não vai passar naquele que Deus te coloca, que a gente chama de processo. O texto que a gente vai ler é 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Diz o seguinte: e Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Bom, esse texto, essa história, eu tenho certeza que você já leu, já ouviu, ou está até assistindo na televisão agora, né? Tem uma série maravilhosa sobre isso. Agora, de verdade, o que a gente precisa entender é que a unção não significa a resposta na hora. Vou ser um pouco mais claro. A promessa, ela não é o destino. A promessa é só o começo. A promessa é só o início de tudo. Quando você aceita Jesus, por exemplo, quando você reconhece Ele como seu Salvador, o dia que você diz: Jesus, eu te reconheço como meu Salvador, me perdoa de todos os meus pecados, apaga o meu passado, escreve meu nome no livro da vida. Isso aqui não é a vida com Deus, isso é só o começo da vida com Deus. A vida com Deus é muito mais profundo, vai muito mais além, é muito mais complexo, no sentido de detalhes ao longo da jornada do que a gente pode imaginar. O problema é que a gente fica muito conectado à palavra do começo e acaba criando um conto de fadas para se viver que não existe na vida real. Porque a vida real, ela não é fácil, ela é difícil, ela é complicada, ela é a vida é assim. A vida é treta, BO, você sai de casa, alguém corta a tua frente, bate no teu carro, você já fica bolado com aquilo, e aí tem hora que você já mistura tudo, diz que Deus esqueceu você, que aí então Deus já não te ama. Tá cheio de gente que é imatura, né? Que é aquela fé muito volátil. Tem dia que está apaixonado por Jesus, tem dia que está bolado com Ele. Sabe, é tipo o meu filho que acha que o dia que eu não dou o que ele quer, eu deixo de ser pai dele. Tu não é mais meu pai. Eu sou sim, sou teu pai. Ah, mas não é. Por quê? Porque eu não te dei o chocolate. Nossa, que crime do Willy Wonka. Não, irmão, eu continuo sendo pai dele, mas eu preciso produzir nele um homem. Eu preciso fazer dele um homem, senão ele vai ser um menino para o resto da vida. Só que isso ele é gradativo. Eu não coloco meu filho para correr uma maratona de 42 quilômetros. Mas o meu filho não vai mais no meu colo, a não ser o dia que eu estou com vontade de pegar ele no colo, ou ele machucou a perna, alguma coisa aconteceu. Mas meu filho anda, então alguém que anda precisa andar. Essa semana nós temos uma moça que trabalha na nossa casa.
E ela foi dar comida para o nosso filho. E o Noah, que é o 02, tem 5 anos, falou: não. Falei: que é isso? Que alfa? Ele falou: eu já como sozinho? Não precisa? E eu estou dentro do meu coração dizer: graças a Deus, né? Porque até semana passada ela tinha que dar na boca dele. Mas aí a gente começou a produzir crise. Não, vai ter que comer. Coloca a mão e come. Então agora ele já aprendeu a lição. Ou seja, a gente precisa ser forjado para poder acessar a maturidade, para poder acessar promessas, para poder acessar a realidade daquilo que Deus vai fazer na sua completude. Seja sincero. Tem coisas que, se você não estiver pronto, é melhor que não viva. Porque se viver antes da hora, aquilo que poderia ser a maior bênção do mundo para você pode ser a causa da tua destruição. Você sabe, você não dá na mão de alguém o que ele não está pronto para manusear e sabe mexer. Tem a hora certa. Eu vejo muito isso acontecendo no nosso tempo. A gente colocando coisas nas mãos dos nossos filhos. Eles não têm maturidade para mexer ainda, para levar para o colégio. Eu não quero entrar no assunto porque é polêmico, mas é chato quando você vê uma criança também que está adulta demais. Eu me irrito um pouco. Criança tem que ser criança, mas também não pode ser infantilizada para o resto da vida. Ela tem que amadurecer. Mas também me irrita quando tem criança que acha que é adulto, que quer fazer como adulto, que quer falar como adulto, que quer dar moral igual adulto. Aí você tem vontade de falar assim: não vai. Meus filhos, irmão, eles têm uma parada universal comigo, que é o meu olhar. No meu olhar, ele sabe o nível do grito que eu estou dando na minha alma. No meu olhar, irmão, ele já... pau fechou. Relaxa, baixa a poeira. Irmão, a minha filha Serena, que não é tão serena, ela é a chefa da gangue. Irmão, e eu vou levando ela. Mas tem uma hora que eu olho para ela e chamo pelo nome dela. Irmão, chamou pelo nome dela, ela ficou extremamente ofendida. Porque é bebê, princesa do pai, linda, gatinha, florzinha do pai. Mas quando eu falo Serena, irmão, já o olhinho esbugalha assim. Ou seja, a gente produz nos nossos filhos maturidade, mas não aceita que Deus produza maturidade em nós. A gente quer que os nossos filhos cresçam e a gente não quer crescer. A gente quer um conto de fada, a gente quer que tudo caia do céu, a gente quer que as coisas aconteçam, mas não é assim. A parada da nossa vida é: quanto antes a gente entende o jogo, mais rápido a gente aprende a jogar para zerar o game. E a parada da vida mais interessante de todas é: aprender a apanhar é o melhor começo para você ter na vida. Aprender a apanhar. Eu tô com um rapaz aqui olhando para ele, que é um legendário. Eu vou ser um legendário. Ele é o machão no legendário. Aqui, ó, o PT. Eu estou te denunciando. Ele é vida louca. Pá, mete o louco na gente. Aí, irmão, eu falei pra mim: isso aí é um personagem. Isso aí não é brabo assim não, irmão. E aí o pau torava e eu ficava de boa. Não vou levar pro coração. Se levar pro coração é pior, irmão. Então fechava o pau e eu não levava pro coração. Resumo: tudo que você não leva pro coração passa mais rápido. Dói menos. Por quê? Porque você não... Ai, é comigo. Ai, ele me odeia. Ai, ele não gosta de mim. Não, irmão, leva pro coração não. Se ele tá com... Se o doidinho que te ataca é o problema, deixa ele que se resolva. Segue a vida vivendo. Eu não estou falando mais de você agora não, tá? Só para não ficar chato. Fico preocupado. Agora entenda a parada. Aprender a apanhar é o segredo. Davi é inteligentíssimo. Davi recebe a unção de Deus, mas não vai para o trono. Ele vai para Ramá. Davi recebe a unção de Deus, mas não vai no Saul dizer: Saul, com licença, obrigado, eu serei o próximo rei. Davi não é ansioso para ir em Saul e dizer: Saul, com licença, você pode dar uma licença porque eu já sou rei. Não, Saul tinha 15 anos, Davi tinha 15 anos quando foi ungido. Ele tem a unção, ele tem a autoridade, ele só não tem a coroa. E não ter a coroa significa que você não é rei. Você é rei para quem já te viu reinando, mas para o resto você é só um pirralho. E entender o jogo é saber o seu lugar no mundo. É saber e entender que alguém você vai ter que ouvir, mesmo que a pessoa esteja errada. É isso, é aprender logo.
A parada do processo é porque o processo que Deus nos coloca tira o melhor da gente. O processo que as nossas decisões erradas nos colocam tira o pior de nós. Então a primeira coisa que a gente precisa rapidamente entender é: o processo que eu estou, Deus me colocou ou eu entrei? O processo que eu estou vivendo, eu estou porque Jesus me enviou ou porque eu tomei uma decisão precipitada e estou colhendo da escolha errada que eu decidi? Essa é a primeira coisa. E a maioria das pessoas dão errado e colocam a culpa em... Não, irmão, no diabo. Isso é coisa do inimigo. Você já viu gente pegou dinheiro emprestado do agiota e disse que foi o inimigo? Bateu na esposa e disse que foi o inimigo. Traiu o marido e foi o inimigo. Não, irmão, foi só você, inconsequente, que não soube julgar com sabedoria as escolhas que você estava tomando, e agora a consequência chegou. Olha que vida real que você está. Então essa é a parada. O que eu estou vivendo? Deus me colocou? É a promessa que eu tenho que me faz ser necessário nessa forja que estou passando? Porque quando você tem essa certeza, aí você entra no jogo sem sentir dor. No sentido de que você não leva para o coração. Tudo é parte do processo que está te forjando para algo maior. E essa maturidade, ela é sinistra, porque você apanha e não dói. Te tentam te paralisar e você continua. Te ferem e você não sente. E nada irrita mais o adversário que bate naquele que não faz cara de choro. Minha esposa disse para mim uma vez que a mãe e o pai dela nunca bateram nela, porque bateram uma vez e ela não chorou, então não compensava. Eu tenho um meme na internet rodando agora que é maravilhoso, que é um monte daquelas irmãs de oração, do ciclo de oração, já viu? Aquelas irmãs do coquezinho, saia top, aquelas irmãs do manto que sai óleo da pele de unção. Irmão, o diabo passa e diz: não compensa. Não vale, não vai dar, não dá conta. Irmão, a gente tem que ser o tipo de gente que o inimigo olha e diz: não compensa. Não compensa, não dá. Tenta, ele não responde na mesma medida, ele não reage como a gente queria, ele não sofre como eu queria, então não compensa. Bom, Davi era um cara que não compensava, porque Davi ficou 15 anos aproximadamente fugindo no deserto. Quanto tempo? 15 anos, irmão. É sofrimento demais, é humilhação demais, é raiva demais, tudo por causa de um homem. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Saul. O Saul, irmão. O Saul queria o couro do Davi, porque o Davi vivo significava ele perder o reinado. Porque na cabeça dele, o reinado estava na mão dele, mas quem determinava o destino da coroa era o Deus de Israel. Ah, meu Deus, 3 aleluia, eu vou falar pra galera de lá. Ei, lindo, tem coisas que você pensa que está no teu controle, por isso você está lutando com todas as forças, mas eu quero que você entenda que essa batalha é desnecessária, porque quem determina o final da guerra é Ele. Então, ao invés de lutar com as armas que os homens lutam, use as armas que o céu deixou para você. Olha, o Davi recebeu a promessa. A vida dele estava de boa, tá bom? A vida dele era de boa. Não era uma vida boa para o Instagram, mas era uma vida boa para viver. Porque a vida dele não era impressionante. Pelo menos a parte que as pessoas sabiam. Eu gosto disso. A parte que as pessoas sabiam era: Davi é um pastor de ovelhas. Qual é a parte que ninguém sabia? Um dia, um urso tentou pegar uma ovelha do seu pai e ele matou o urso. Gente, com licença, eu vou ter que ficar um pouco mais aqui mesmo, porque eu vou dar a notícia do leão aqui para ver se vira, tá? Um dia um leão quis pegar a ovelha do pai de Davi. Davi avançou no leão, arrebentou com o leão e o leão partiu para a eternidade. Só que isso ninguém sabia. Existem batalhas que são públicas e existem batalhas que são secretas. As públicas fazem o nosso nome conhecido, mas as secretas glorificam o nome dele.
Bom, quando a guerra é pública, a gente precisa dizer que quem fez a gente vencer foi ele. Mas quando é secreta, a gente sabe. Foi Deus que fez. Tem coisas que eu vivo e ninguém sabe. Só eu e Deus no meu quarto. E o pau fecha, resolve. A gente, Jesus fez glória. Mais um negócio, mais uma treta resolvida. É assim. Agora, a parada é que Davi tá de boa enquanto ele tá matando o urso. Enquanto ele tá matando o leão, ele tá tudo de boa, ninguém tá vendo. Agora o dia que ele vai para o campo de batalha e mata um filisteu chamado Golias, aí acordou a vizinhança. Quando o nome dele foi parar no Instagram da Galileia, aí, irmão, aí já é outra parada. Enquanto Davi estava matando leão e urso no secreto, não estava dando nada. Mas o dia que ele matou um gigante na frente do exército de Israel e dos filisteus, aí o jogo virou. O Davi viralizou. O filho de Jessé, com uma pedra na mão e uma funda, matou o gigante que desafiava o exército de Israel há 40 dias. Um menino, uma funda e uma pedra. A notícia foi essa. Mas os comentários era totalmente diferente. Saul tá assim, quem esse garoto pensa que ele é? Os filisteus estão dizendo, foi sorte. E o soldado de Israel deve estar dizendo, se fosse eu fazia melhor. Mas quem matou o gigante foi Davi. O problema é que quando você chama a atenção, você atrai inimigos e os inimigos se tornam numerosos. E aí é nesse dia que nós começamos a ver a vida de maneira nua e crua. A gente começa a entender que não é todo mundo que fica feliz com a nossa felicidade. A gente começa a entender que não dá para contar tudo para todo mundo. A gente começa a entender que não dá para abrir o coração para qualquer pessoa para pedir conselho. A gente começa a compreender que não é todo mundo que de fato quer chorar com a gente. Não é todo mundo que fica feliz quando você vive uma vida melhor do que a dela. Principalmente se for melhor do que a dela. Se for abaixo, ela até fica feliz. Mas se for melhor, aí é bom que você guarde para você esse sorrisinho bandido. A vida é essa. Quando a gente começa a descobrir, aí ou você se vitimiza, ou faz igual, ou evolui e se torna acima daquilo que se espera. E o que é alguém que está acima do que se espera? Não sucumbe com as armas do adversário, não paralisa por conta de opinião e não ataca com as mesmas armas daqueles que estão guerreando lá embaixo. Meu Deus do céu, preciso que você fale para algum irmão perto de você e diga, a tua arma não é a mesma. Mas você tem que apanhar primeiro para aprender. E normalmente não dá para ser só uma vez. Às vezes tem que ser umas 2, 3 para ficar bom. Quando você apanha umas 2, 3 vezes na mesma área, na quarta você já é igual o gato que se afogou um dia. Você passa longe da poça. Você já fala, eita, ó a poça lá, o gato já mudou de caminho. Você sabe, tem coisa que a gente tem que aprender vivendo, irmão. Não adianta alguém ensinar. Essa seria a coisa mais sábia a se fazer. Ouvir o conselho do sábio e reproduzir aquilo que ele te explicou. Mas a gente gosta de sofrer. Irmão, quem nunca foi para uma viagem com a pessoa errada e não dava para voltar? Ai, você chegou no meio do caminho, pau fechou no avião, o casal já se arrebentou, um climão terrível. Vamos comer o quê? Tanto faz. Vamos para onde? Tanto faz. Vamos tirar uma foto, tira vocês. Aí você fala, ai meu Deus, e agora? Não tem pra onde você correr, irmão. Você pegou hotel junto, voo junto, tudo junto. Irmão, plano B, seja inteligente. Quando você for viajar junto, compra uma passagem reembolsável. Se for para uma casa, pega 2 carros. Se é 2 casal, não fica no carro só. Se der ruim, você sai do teu carro e embora de boa. Vai viver a tua vida, vai pro shopping. Mas sabe quando que a gente aprende isso? O dia que fecha o tempo, você não tem para onde ir.
Eu tenho uma história na minha vida, irmão, que é um dia eu fui para uma ilha. Meu Deus, irmão, eu tenho raiva de mim de lembrar disso. Eu fui para uma ilha e eu não sei pilotar barco. Eu fui no barco do doidinho. E o rapaz, irmão, era uma pessoa na terra, outra pessoa na ilha. Irmão, o rapaz me distratou, me humilhou, me ofendeu. Eu e minha esposa entramos pro quarto para chorar. Mas faz o quê? Tem que dormir na casa do infeliz. Acordar pro café da manhã, tá lá o cara com a cara de glúteo e você não tem para onde correr. Aí, irmão, lá vai o cão arrependido, voltando para casa. Minha esposa morrendo de vergonha, envergonhada, eu humilhado. Irmão, se eu soubesse uns golpes, mas não sabia pilotar o barco. Irmão, naquele dia eu cheguei na terra firme e falei: nunca mais, ilha, nunca mais. O dia que eu for para uma ilha, irmão, ou vai um barco reserva, ou tem que ter um helicóptero, ou eu tenho que conseguir nadar suficiente para voltar para a margem. Porque ir para a ilha com doido, nunca mais eu vou. Mas sabe como eu descobri isso? Da pior maneira. A vida é assim. Tem coisas que você descobre da pior maneira. E eu quero que você compreenda rápido, que quanto mais rápido você aprender, a forja conclui, e o processo que você demoraria anos, passa em meses, porque você aprende rápido. Fala para quem está perto de você: aprenda rápido, pelo amor de Deus. Porque ficar apanhando a vida toda não vale. Agora, olha qual é a parada. Davi está aprendendo rápido. Ele não está desistindo, ele continua. A palavra de Deus, eu vou permanecer. Pode para um lado, pode para o outro. Só que daí tem um dia que o Saul entra na caverna e fica de costa para ele. Naquele dia ele poderia ativar a vingança na medida que foi perseguido por Saul e usar a mesma estratégia de um assassino. Mate o seu problema. É o dia que a ira nos governa. É o dia que a crise tenta determinar as nossas ações. Só que aí a Bíblia diz que Davi ouve alguém dizendo: vai, Davi, é a tua oportunidade, rebenta. Aí o Davi fala: não, quem vai me dar a coroa é o Senhor, e Ele não mandou eu fazer nada. Eu vou ficar de boa. Saul sai da caverna e Davi só faz assim, ó: ei, ó, se eu quisesse. Já viu aquele do jacaré da água? Ó, se eu quisesse. Irmão, a parada mais maravilhosa é que quando você amadurece, as armas que você usa não são as mesmas do inimigo. E o campo que você batalha não é o campo do inimigo. O campo que você batalha é outro. As armas são outras. Você tem sabedoria. Vou te falar uma parada que aconteceu comigo. Irmão, fevereiro foi um mês de milagre. Eu vivi muito milagre. Deus fez muita coisa maravilhosa. E aí, irmão, o pau torou. Viralizou um vídeo meu falando umas paradas que os irmãos ficaram muito brabo. E eu não tiro nenhuma palavra do que eu disse. Eu acredito exatamente no que eu falei. Mas que como as pessoas trabalham com corte, eles isolam uma frase que lhes interessa. E como dá hype, como dá número falar, aí eles pegam mesmo. Eles só estavam esperando o corte perfeito. E eu estava pregando, dando muito munição para eles. Imagina, eu prego todo dia, tem mensagem todo dia, tem munição à torta direito para eles. É só eles pegar um editor bom. Recomendo. Pegue editores melhores. Aí, irmão, tem um dia na vida que você acorda meio dodói. Tem um dia que você tá machão, você apanha e não sente nada. Mas tem um dia que um comentário te pega. E teve um dia que eu vi um comentário. Eu não assisto vídeo de ninguém falando. Eu não assisto, isso eu não assisto, eu me recuso. Nunca vejo, nunca vi, nunca verei. Deixa eu falar. Mas eu vi um comentário na hora errada, no lugar errado. Irmão, aquilo me acendeu uma ira.
Me acendeu aquela parada da justiça própria, sabe? Eu imagino Saul entrando dentro da caverna, Davi olhando e falou assim: agora eu vou arrebentar ele. Só que aí a maturidade de Davi diz: ei Davi, para, eu te prometi, eu vou cumprir a palavra que eu te dei. Você é o rei de Israel. Mais cedo, mais tarde, você vai assumir o reino. Relaxa. Agora, irmão, eu tô aqui. Ai, vontade de... Aí eu pensei, vou responder. E aí, irmão, peguei minhas notas do Instagram e peguei todos os argumentos que o povo fez para atacar o vídeo e fiz todos os contra-argumentos. Coisa mais linda ficou o texto. Fiquei com orgulho de mim. Nossa, que inteligente. E tava tudo preparado. E eu falei, agora eu vou gravar o vídeo. Aí me deu uma parada na cabeça. Pede conselho. Só que isso era 3 horas da manhã. Irmão, 3 horas da manhã eu fiz um grupo de WhatsApp. SOS, confusão. E coloquei as 10 pessoas que eu mais respeito na minha vida. Os homens de Deus que eu escuto, que me... Homem de Deus. Coloquei e gravei um áudio. Gente, estou com uma ideia brilhante. Que a gente quer convencer o conselheiro. Eu vou responder. Eu vou processar. Hoje vou derrubar canal de todo mundo. Vou fazer. Não pode usar minha imagem. Minha imagem é inviolável. Não pode usar. Todos os argumentos bons. Vou fazer isso, aquilo, tudo. Eu queria para saber de vocês o que vocês acham. Não devia ter feito a última parte. Porque a gente devia ter, se eu tivesse só comunicado, entendeu? Mas eu perguntei o que eles acham. Aí, irmão, como é bom ter gente que já apanhou nas áreas que a gente está apanhando agora. Nossa, como é bom. O primeiro que me respondeu, irmão, é o recordista mundial de pancada pública. Ele já me respondeu assim, ó: não viaja. Não tem por que fazer isso. Você vai descer no mesmo nível de quem, ao invés de estar pregando o evangelho, está atacando a mensagem dos outros. Continua pregando, continua falando de Jesus. Não baixa o nível. Você é evangelista. Você não precisa discutir a sua teologia. Tem fruto, continua. Calma, irmão. Calma. Eu não estou feliz com isso não, irmão. Eu estou aqui, ó, galgalinho de briga. Não, quero dar-lhe. Aí vem o outro e diz: abre a página do infeliz que te atacou e vê as visualizações que ele tem. Você vai perceber uma coisa: só tem visualização o vídeo que ele fala de você. O resto ninguém enxerga, ninguém vê. Não é que era verdade? Não tem ninguém vê o resto, porque o resto é eles tentando fazer uma coisa certa. Só dá visualização que eles estão fazendo errado. É o jeito de crescer na internet. Ou você produz frutos de valor, ou você está fazendo confusão para atacar alguém. Nada anima mais o ódio do que o ódio compartilhado. Aí eu olhei aquilo e falei: Deus do céu, é verdade. Aí ele falou: rapaz, se você fazer o vídeo, você vai dobrar a audiência do rapaz. Aí que ele vai querer te atacar. Porque ele só quer isso, que você responda. A frase foi: não morda a isca. Irmão, deletei o grupo. Problema resolvido. Segue o jogo. Segue o jogo. Eu me lembrei do porquê Deus me chamou, me lembrei da onde Ele me tirou e tenho um leve vislumbre da onde Ele vai me levar. Não faz sentido parar agora. Não faz sentido usar a mesma arma. Não faz sentido usar a mesma estratégia. Melhor continuar falando dele. Fala de Jesus, a melhor coisa é falar de Jesus. Deixa eu falar uma parada para você, meu lindo. Quando você aprende a apanhar e você não esmurece, você não desiste, você não vai embora, você permanece de pé, você cresce, você evolui, você amadurece. E o processo que levaria anos para aqueles que toda hora está desistindo, para você que não desistiu, para você que suportou, para você que aguentou, vai passar rápido demais. E quando menos você perceber, aquilo que era só uma promessa vai ser o seu maior testemunho e a sua realidade.
Quando Davi tinha 30 anos, ele foi para Judá e foi ungido a rei de Israel. 3 amém. Vou dizer de novo. 15 anos depois, Davi se tornou o rei de Israel. Eu vou falar então para você. Não importa quanto tempo passou desde quando Deus te fez a promessa, Deus nunca se esqueceu de nenhuma palavra liberada sobre você. Quando você concluir o processo, quando você vencer todas as etapas de pé, sem esmurecer, sem falar contra aquele que te chamou, sem desistir e pestanejar, se você prevalecer, haverá um dia que o processo vai acabar e tudo aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. E o dia que acontecer, porque você passou pelo processo, a bênção da promessa não vai roubar o teu coração. O coração ainda será de um menino que foi achado no campo. O coração ainda será puro e as suas armas serão as armas do Senhor e não a dos seus inimigos. Olha, a gente só precisa aprender logo. Irmão, meu conselho para você, meu lindo, minha linda, aprende a apanhar rápido. Toda área que você caleja não consegue mais te parar. Então bateu, não foge, não desiste, não reclama, fica. Porque a hora que bater de novo já não vai doer mais como da primeira vez. E a hora que bater pela terceira vez já não vai nem perto da primeira, nem perto da segunda. E quando você menos perceber, naquela área que você foi ferido, agora você tem autoridade para ser testemunho para aqueles que acabaram de chegar na vida. Processos te dão autoridade na área que você é ferido. Na área que você é ferido, você tem autoridade para ter palavra sobre a vida daqueles que estão começando na batalha. Porque isso é maravilhoso. O processo não é para te matar, o processo não é para te destruir, o processo é para te forjar para o lugar que Ele está te levando. Bom, eu acho que isso dá para até isolar. Entenda logo, o processo não é para te entristecer, o processo não é para te fazer desistir, o processo não é para te paralisar, não, o processo é para acelerar você, o processo é para gerar maturidade, o processo é para te dar autoridade. Todas as áreas que o processo te fere, você tem autoridade para influenciar no processo do próximo. Ou seja, aquilo que demorou um mês na sua vida, naquele que vai vir a partir de você vai demorar 10 dias. Por quê? Porque a autoridade acelera o processo. A autoridade te leva para o centro da vontade de Deus. Mas a autoridade não é gerada no dia confortável. A autoridade é gerada no dia do caos, é gerada no dia da crise, é gerada no dia da dor. Só que quando você passa, você olha para trás e diz: agora eu entendi. E naquilo que você é ferido e cicatriza, a autoridade que você carrega é incomparável a só aqueles que dizem sentir o que nunca viveram. Termino, vou terminar. Vamos terminar? Fiquei com dúvida agora. É que o Davi já virou rei e eu ainda estou aqui me batalhando para fazer alguma coisa na vida. Eu estou só no começo da jornada. A melhor coisa que a gente precisa entender é que a gente nunca está pronto de fato. E tudo, mesmo que seja ruim, nos ensina a ser melhor. Só um amém. Eu vou dizer de novo: não existe nenhuma batalha que Deus permite você passar ou entrar que não te fará bem. Mesmo aquelas injustas, mesmo aquelas que você não merece, mesmo aquelas que você não semeou para colher, se aconteceu, aproveite. Passe por cima da tempestade, mas sem perder a essência daquilo que ela vai te produzir. Porque a prova, a batalha, a guerra, não é por conta do seu acerto ou do seu erro. Quando Deus te coloca, é sobre o seu destino, é sobre o teu futuro. Se Deus permitiu, Deus está te preparando para algo muito maior, muito mais extraordinário do que você imagina. Então, lindo, aprende a apanhar logo. Quanto antes você apanhar e aprender a suportar, mais rápido você vai vencer o processo que você está.
Tudo é assim. Quando você compreende, passa rápido. Quando você entende, passa rápido. O problema é que quando você não entende, se vitimiza, ou você desce para a mesma zona de confronto, você atrasa. Sabe, não vale a pena descer para a zona de confronto aonde os teus inimigos estão. Não vale a pena usar as mesmas armas que os seus inimigos estão usando contra você. Porque se esses inimigos estão no lugar que Deus permitiu que eles estejam, é para forjar você. Não para que você desça aonde eles estão, mas é para que você vá mais para cima, aonde o Senhor te aguarda. Então a forja, ela não pode te puxar para baixo, ela tem que jogar você para cima. Nada faz a gente crescer mais do que o dia da angústia, o dia da prova, do ataque. Só que aí que tá, não desce para o campo de batalha, a sua arma não pode ser a mesma. Entende logo, aprenda a usar as armas certas, a sabedoria, a oração, o jejum, os bons conselhos, que quando menos você perceber, porque entendeu como o jogo funciona, você já vai ter zerado o game. E quando zera o game, irmão, aí já era. Aí o inimigo que parecia ser gigante vai parecer um gatinho. A prova que parecia ser algo gigantesco vai parecer uma kitnet. Até o dia que o Senhor falar para você: acabou, bebê. Agora é a hora de reinar. 3 amém, vou falar de novo. Acabou. Agora é a hora de reinar. Só tenho uma notícia para você. Ai, agora que pega. No dia que você começar a reinar, vai dar saudade de quando você era só um fugitivo. Porque a medida da proporção do que Deus te confia determina o tamanho dos ataques e das provas que você vai viver. Tenha medo de se tornar rei. Se você fosse Davi, pensaria 10 vezes antes de se tornar rei de um lugar como Israel. Por isso que passar pela prova completa é importante, porque se você se torna rei com coração de escravo ou só com coração de pastor, você não dura um dia no reinado, porque as provas que virão no dia que você começar a reinar na promessa que Deus tem para você, serão ainda maiores. Ai, pensei que ia acabar. Não, irmão. É a parte 2 da temporada. É a próxima temporada da série da sua vida. A primeira foi a promessa. A segunda foi o processo. O terceiro foi o reinado. Mas o reinado, irmão, tem mais de 400 capítulos. Nunca mais acaba. Treta, resolve a treta. Outra treta, resolve a treta. Outra treta, resolve a treta. E confusão. E agora tô com vontade de voltar a ser fugitivo de novo. Não, é rei agora. Se lascou, você quis, passou pelo processo, agora aguenta. Amém. Jesus. Ai, Jesus. Tinha que acabar isso uma hora, Jesus. Não tem como. É muita confusão. Mas como a vida é isso, a gente não vai desistir dela. A gente vai ir até o final. Mesmo que nos custe, mesmo que nos cobre, mesmo que em algum momento pareça que tudo está perdido e que nada mais vai acontecer. Mas Jesus, nós vamos prevalecer. A gente não vai sucumbir, a gente vai permanecer de pé, a gente vai conseguir, a gente vai vencer, Jesus. A gente vai até o final, porque enquanto o Senhor estiver conosco, nós permaneceremos de pé, em nome de Jesus. Amém.
Fala, meu lindo! Olha, que coisa! E nós nem combinamos. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa é a mensagem que divide a série em dois. Ou seja, você chegou na metade da série Oásis. Eu quero que você entenda que essa mensagem que marca o centro da série é o oásis que a gente vem preparando até então. Talvez você não se atentou ao tema da série, mas o tema tem um propósito. O oásis é um lugar de sombra, refúgio, no meio de um deserto. É onde a sede é saciada. É onde o cansaço ele é resolvido. E todos nós, independente se somos mais velhos ou mais jovens, em algum momento da vida a gente vai precisar entrar num oásis para que a gente consiga caminhar nesse deserto chamado vida, que às vezes parece que a aprovação não passa, parece que tudo é tão difícil. E o tema dessa mensagem é vencedor. E antes de ir para a mensagem, gente, eu queria que você... Muito obrigado, gente. Ó, sério, nossa, vocês são incríveis. É que a gente tá no YouTube, né, irmão? Se a gente estivesse na televisão, não precisava dessa humilhação toda. Então, no YouTube, quando você curte o vídeo, o YouTube é um algoritmo. E ele entende que é uma... Ele fala, nossa, o que está acontecendo? Todo mundo está curtindo? Deve ser bom, vou mandar para mais alguém. E aí chega para você. Ou seja, só chegou para você porque alguém deve ter curtido primeiro. Então curta para chegar no outro irmãozinho. Curte o vídeo, compartilha, manda no grupo de família, inscreve no canal, ativa o sininho, partiu pro vídeo. Esse assovio não é evangélico, gente? Ah, converteu. Veio pro evento. Gente, vamos para a mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Em algum momento de alguma série eu já falei sobre esse texto. Mas 2 episódios foram bem marcantes para mim nesses últimos 2 meses. O primeiro, eu acho que essa pessoa vai assistir a mensagem. O primeiro, eu sentei numa mesa com um novo amigo. Eu não conhecia. Eu fui convidado para um aniversário. E eu raramente vou a aniversários, porque eu viajo muito. Então quando eu estou em casa, eu quero ficar em casa. Eu sou muito caseiro. Meus meninos gostam também. Então a gente fica em casa, curtindo, brincamos, jogamos videogame, jogamos um filho no outro. Eu gosto de ficar em casa. Eu chego em casa, boto meu pijama de eternidade e ali eu fico. Mas nesse dia eu quis sair. Minha esposa não entendeu, porque eu fui numa festa meio furada. A pessoa falou pra mim assim, não vai ninguém, só vai você e meus pais. Logo, quando alguém fala que não vai ninguém, você vai com a roupa de ver ninguém. Eu fui com roupa de ver ninguém, até sem entender, eu fui de chinela. E quando eu cheguei na casa desse meu amigo, não tinha ninguém. Tinha um casal de amigos que tinha uma cara de rico, irmão.
E eu já cheguei me justificando. Bom, falaram para mim que não tinha ninguém. E disseram que não precisava trazer nada. Eu vi que cada um tinha um negócio na mão. Eu falei, eu também não trouxe presente. Irmão, uma humilhação sem tamanho. Eles estavam tudo com roupa de ver Deus. Eu estava com roupa de ver ninguém. Estava todo mundo muito bonito. E aí eu sentei na mesa, escondi os pés debaixo da cadeira assim. E fiquei pensando, Jesus, o que é que eu vim fazer aqui, Senhor? E eu tô olhando todo mundo e eu acho que a minha postura deixou eles um pouco desconfortáveis. Daí começaram a puxar assunto comigo por dó. Só que conversa vai, conversa vem. No meio daquele episódio eu entendi o que Deus queria que eu fosse naquele lugar. Do nada, aquela pessoa que eu não sabia que ia estar na festa olhou para mim e falou: faz algumas noites que eu não consigo dormir. Eu perdi a minha mãe. E a minha mãe era a maior referência na minha vida. E eu não consigo vencer essa dor. Eu não consigo continuar. Eu não consigo superar isso, cara. Eu não durmo mais. Aí eu tirei os pés debaixo da cadeira, porque vi que o que precisava não era o Dave, era a palavra do Senhor Jesus naquele lugar. Então esquece a roupa, esquece eu, esquece tudo. E o que eu falei para ele é a mensagem que você vai ouvir aqui agora. Eu só quero que você entenda que se você permite que uma palavra entre no teu coração, o resultado dela é a vitória da dor. No dia seguinte eu recebi uma mensagem dele dizendo: eu só quero te agradecer, porque durante tanto tempo eu não consegui dormir, e essa é a primeira noite que eu coloquei a cabeça no travesseiro e dormi ela de maneira completa. Ou seja, é possível vencer a dor. O problema é quando a gente finge que a dor não existe. E talvez, antes de propriamente entrarmos nessa vitória da dor, é importante desvendá-la, entendê-la, ou melhor, reconhecê-la. No mesmo tempo que somos uma geração mais frágil, somos uma geração que quer mostrar força. Então algumas coisas que nos doem, a gente diz que não doeu. Sabe, algumas coisas que nos ferem, a gente diz que não nos feriu. Portanto, ao invés de resolvermos a dor para que ela seja curada, a gente coloca um aterro por cima e continuamos a vida como se nada tivesse acontecido. E é por isso que existem tantos mortos vagando sobre a terra. É porque eles nunca foram sepultados. E é por isso que existem tantos problemas mal resolvidos na vida. É porque eles nunca foram resolvidos. E eu não estou falando de um morto vagando, estou falando de um vivo que morreu, porque o morto não está sendo deixado em paz. Nós, como seres humanos, somos como, entenda a expressão, não é que somos, nos tornamos uma bomba relógio. Nós vamos sufocando emoções, sufocando dores, sufocando traumas. E a gente nunca abre o coração de verdade. A gente nunca expõe de verdade o que dói, o que sente. Não permitimos que a cura acesse o coração, porque a gente diz que nem doente está. E a segunda história é o que dá início no que eu estou falando para você. Um outro amigo, esse de mais tempo, do nada, aparentemente do nada, pensou em suicídio e quase fez. Eu não quero entrar muito em detalhes, mas eu quero dizer, do nada, a vida desse meu amigo desmoronou.
E quando a gente olha algo assim, a gente tem essa sensação, olha, do nada, como pode? Pois se você ouvisse um dia antes, aparentemente estava tudo perfeito. Se você ouvisse uma semana antes, talvez falando palavras bonitas, você ia querer ser ele e ter a vida dele. Se você o acompanhasse na internet, você ia dizer que exemplo, que referência, e você desejaria a vida dele. Mas aí do nada faz assim, e você diz, como que pode isso acontecer? Como que pode alguém que está tudo bem, tudo certo, do nada? Você já percebeu que todo suicida tinha uma vida perfeita até o dia que ele vai embora? Porque ninguém à volta conseguiu perceber ou descobrir. Só descobriu porque na carta foi escrita que havia algo muito grande acontecendo há muito tempo. Você já percebeu que todo psicopata só se descobre que ele é um psicopata no dia que um monte de gente vai ao chão? Isso tem uma razão. Nós estamos sufocando aquilo que deveria ser resolvido. Nós escondemos aquilo que deveria ser sarado. Nós escondemos, nós não abrimos, nós não confessamos, nós não permitimos que a cura entre dentro de nós. Então a gente diz que a gente perdoa, mas a gente não perdoa coisa nenhuma. A gente diz que está tudo bem, mas não está bem coisa nenhuma. Faz um exame de verdade na alma. Não estou falando de exame fisiológico. Você sabia que existem doenças que são assintomáticas? Na alma é igual. Existem coisas que estão escondidas que não dão sintomas, mas quando aparece é avassalador. Já tem metástase emocional quando viu, já tomou todas as áreas da tua vida e está tudo prejudicado por algo pequeno que você até sabia, mas fingiu que não existia. Por que com o nosso corpo a gente é tão exigente, mas com a nossa alma a gente ignora tanta coisa? Já observou que a gente vai levando de barriga e as coisas vão somando, e quando a gente vê o casamento é um fracasso, porque tem coisas lá da nossa infância que nos acompanham e não foram resolvidas. Hoje eu vou contar uma história que eu nunca contei para ninguém, e eu nunca gravei nada sobre isso porque era algo dentro da minha casa, mas está na hora de contar. Me pesa contar, mas eu sei que já foi resolvido, então dá para contar. Eu e minha irmã, nós fomos criados numa casa que durante muito tempo foi disfuncional. Meu pai criava a gente com muita ira, mas eu como homem, e toda a ira do meu pai eu refletia na minha irmã. Olha que doideira. Eu não estou falando de algo distante, estou falando da minha casa. Toda a ira que meu pai descontava em mim, eu descontava na minha irmã quando ninguém via. Então a minha irmã foi criado no lado de um garoto violento, injusto, de palavras pesadas, porque era o que eu recebia. Só que a vida foi mudando e eu já pregava para milhares e não pregava para minha irmã. Eu tinha voz sobre a vida de muitos, mas sobre a minha irmã não. E eu não percebia. E isso faz em pouco tempo, não é de muito, é de pouco tempo. Um belo dia eu fui dar um conselho para minha irmã e ela disse: o que você fala pode servir para os outros, para mim não serve. E aquilo me despedaçou. Eu me lembro que naquele período que eu estava, eu comecei a apresentar isso ao Senhor em oração. Eu comecei a orar. E um dia, nesse um desses momentos de oração, Deus me fez passar um filme na minha cabeça. Eu vi o que a minha irmã me viu em mim durante tanto tempo. E mesmo ela vendo o novo Dave, o velho Dave morava dentro dela. Aí eu convidei a minha irmã para um momento só, eu e ela. Falei: mana, eu quero ter um encontro com você, só eu e você.
porque o humano quer conversar com você. Eu usava palavras que humilhavam ela, sabe? Eu usava palavras pesadas contra ela. E aí, o dia do encontro chegou, só estava eu e ela, e a primeira palavra que eu disse para ela foi: mana, eu quero te pedir perdão por tudo o que eu te fiz quando nós éramos adolescentes, crianças dentro de casa. Mana, me perdoa porque eu falava isso, me perdoa pelos meus atos. E eu comecei a falar e ela começou a desmontar. E ela começou a chorar mais alto do que eu. E naquele dia eu descobri que eu não estava doente, mas eu havia adoecido alguém, e que a cura dela estava nas minhas mãos. Ah, lindo, eu sei que a gente aprendeu que a gente, se não deve nada para ninguém, não precisa fazer. Não, lindo, o caminho do perdão é o mais extraordinário que existe. O caminho de resolver de verdade é o princípio de reconhecer que existe algo de errado dentro de nós. É refazer o caminho, é voltar na rota, na mesma rota que você vacilou os pés, voltar para corrigir aquilo que os pés fizeram. Eu pedi perdão, e todas as palavras de maldição que eu usava contra ela, eu as refiz. Eu dizia para ela: mana, você é uma mulher linda, você é uma mulher maravilhosa, você é uma menina de um futuro brilhante, eu tenho orgulho que você é minha irmã. E ela chorava. E quando eu terminei, ela disse: muito obrigado. E domingo, no almoço de família, meu pai disse para mim: filho, a Carla falou algo aqui em casa para mim e para tua mãe que deixou eu muito feliz. Ela ainda é solteira. E ela disse: mãe, eu oro para que Deus me envie um homem, um marido. E o meu ideal de homem é que Deus me dê alguém assim como deu para Paula. Eu quero um homem parecido com o Dave, mãe. Curou. Eu não sei como falar para ela que isso está em extinção, mas é brincadeira. Mas uma coisa é certa: alguém que estava doente foi curado. Mas nem sempre alguém vai poder fazer isso por nós. Algumas dores a gente precisa resolver sozinho. Algumas dores não dependem do outro. Algumas dores dependem de nós. E esse era o caso do meu amigo. O que eu poderia dizer para ele que traria a mãe dele de volta? Eu não sei se você sabe o que é uma perda, mas perder alguém é algo muito dolorido. Eu sempre recomendo, quando você vai a um velório, não diga coisas como Deus sabe de tudo, porque às vezes isso não muda nada, isso só vai irritar alguém às vezes, sabe? Se você não saber o que falar, não fala nada. Quando alguém perder um filho, não tente dizer que o próximo vai ser perfeito, porque é um filho. Você não viu, mas alguém sentiu. Entende? Jesus é o padrão, o modelo perfeito, o nosso alvo. E o texto que eu li é Jesus dando uma aula de resolução de conflito. É Jesus deixando claro como que se faz. Foi o que eu falei para o meu amigo. A Bíblia diz que João Batista, primo de Jesus, aquele cujo qual, quando foi visitado por Jesus ainda no ventre, saltou de alegria na barriga da sua mãe.
A diferença de idade é de pouco, é de 6 meses de um para o outro. E a Bíblia diz que esse homem, João Batista, primo de Jesus, o que preparou o caminho dele, agora foi morto de forma cruel, decapitado. E a notícia chega para Jesus. E veja, mesmo Jesus tendo poder para ir lá, colar a cabecinha do homem, fazer ele reviver, aqui Jesus não está mostrando que ele pode fazer um milagre, aqui ele está dizendo como vencer a dor. Jesus nunca estava sozinho, sempre havia uma multidão em volta, sempre havia muita gente com muitas expectativas sobre ele, gente querendo ser curada, gente precisando de um milagre. As pessoas o apertavam, o seguiam, e parece-me que era um pouco sufocante ser ele. E no meio desse caos do que era a vida e a missão de Jesus, a notícia chega: João Batista morreu. E o que se espera de Jesus, claramente, é que se ele pode fazer o milagre, resolva. Faça como fez com Lázaro, faça como fez com a filha, com a filha de Jairo, faça como fez com aquela viúva, toque na esquife. Mas a Bíblia diz que não é o que Jesus faz. Então, releva, finge que nada é nada e segue o jogo. Não é o que Jesus faz. O que Jesus faz é constrangedor. A Bíblia diz que pela primeira vez não tem nada sendo dito do que acontece. Jesus entra num barco, rema sozinho para o meio do mar. E aí, David, o que aconteceu no barco? Não sei. Não sei, ele estava sozinho, não tinha alguém para dizer o que aconteceu. Só tinha gente para dizer que estava de longe, que enquanto ele estava lá no meio do mar, as pessoas seguiam ele pela praia. Jesus estava fazendo algo. Jesus estava de uma vez por todas resolvendo a dor no seu coração. Se ele chorou, eu não sei. Se ele esbravejou, eu não sei. O que ele fez, eu não sei. Eu só sei que deu certo. E a prova está na Bíblia também, a gente já chega lá. A minha palavra é: não finja que não aconteceu. Não finja que a dor não existe. Não finja que está tudo bem. Reconheça: estou com dor, está doendo. Sabe, eu perdi um filho. Eu sei o que é isso, ter que dobrar o joelho dizendo: eu não queria, mas está doendo. Eu fiquei com um balão na minha casa 4 meses escrito "The new baby's coming", flutuando. Um dia eu arranquei o baby, ficou "The new is coming", só. Eu nunca vi um balão de gás hélio durar tanto tempo. Ele durou até o dia que eu me curei. Eu olhei para o balão, fui na minha esposa e falei: amor, deixa eu te falar, Deus vai fazer uma coisa nova na nossa vida. O novo de Deus está chegando. O novo só chega quando aquilo que está nos atormentando é resolvido dentro do nosso coração. Lindo, eu não sei o que dói em você. Eu não sei qual é a razão, o motivo da sua dor. Mas eu só quero que você entenda uma coisa: a dor é comum a todos. Todos sofrem, todos padecem, todos sentem. Então não precisa fingir que não tem nada acontecendo. Não precisa esconder a dor. Pelo contrário, reconheça o que dói, para que possa ser resolvido e sarado. Se você perdeu alguém, reconheça que o que se perdeu se foi, para que o consolo do Espírito Santo invada o seu coração. Senão ficaremos a vida inteira sem sepultar os nossos mortos, sem resolver os nossos conflitos, sem tratar as nossas dores. Entenda: se alguém precisa ser deixado, deixe. Se a dor precisa ser sarada, permita com que a cura venha. Se alguém precisa ser liberado pelo perdão, perdoe de uma vez, mas resolva. Jesus entrou no barco e foi resolver-se. É óbvio que as pessoas não deixaram Jesus. Jesus está no barco e as pessoas estão na praia dizendo: e aí, vai voltar quando? E aí? E todo mundo que
bora Jesus! E Jesus está lá. De novo, eu não sei o que aconteceu. Cada um resolve o conflito de um jeito, meu lindo. Eu sei como eu resolvo. Você sabe. A única coisa que eu faço é não deixar. Irmão, eu tenho um problema crônico dentro de mim. Eu maximizo o problema. Não sei se você é assim. Eu coloco numa janela grande, eu não consigo seguir o jogo. Eu não consigo, eu fico ruim. Se eu faço alguma coisa, irmão, eu preciso pedir desculpa rápido, porque senão aquilo vai me retroalimentando. Eu vou ficando com mais ódio, eu vou estar de bater na pessoa. É verdade, um dia, esses dias aí eu até contei isso, é isso que eu contei, eu acho. Alguém me fez um mal aí, irmão, aí brigou comigo e eu fui pra casa. Eu só pensava na pessoa. Ai, que raiva. Ai, meu Deus do céu, se eu tivesse aqui, já viu aquilo? Ai, se eu pudesse falar, já viu? Que você fica assim, ai meu Deus, eu devia ter falado isso. Eu devia ter falado isso. E tu fica pensando mil coisas para o inimigo ficar envergonhado. E eu com ódio, ai, eu devia ter falado isso. Ai, por que eu não dei um soco nele? Falando sério, irmão, perante Jesus. Eu tô aqui a noite toda, eu não dormi a noite toda. Eu não dormi a noite toda. Ou seja, o meu jeito de resolver, se eu não resolver, eu morro, irmão. Eu não consigo fingir. Eu não consigo, eu vou ficando sufocado. Sabe o que aconteceu? Eu tive que entrar no carro e lá pedir perdão pro homem que eu queria dar um soco. Porque assim, ou resolve para seguir, ou não consegue seguir se não resolver. Mas é melhor, tem gente que é assintomático, vive, lá na frente faz pum, explode, do nada. É porque não resolveu. É porque quando era para resolver, fingiu que estava tudo bem. Irmão, eu fui lá na casa do homem, na frente da casa do homem, bate palma, o homem apareceu. Eu muita vontade de bater nele ainda. Nele, na mulher dele, nos filhos dele, nos avós dele, todo mundo. Eu olhei para ele e falei, oi, tudo bem, querido? Tudo bem. Então, eu quero só pedir desculpa para seguir o jogo, porque senão eu não vou conseguir. O olho tremendo. E ele falou assim para mim, tá tudo bem. Poxa, pede desculpa, né, irmão? E a mulher dele fez assim, ó. Mas eu entrei no carro, irmão, em paz. Resolvi a minha parte. Segue o jogo. Entendeu? O Jesus, irmão, tá voltando. Top. Que cena imaginar Jesus remando, né, irmão? Se eu sou Jesus, irmão, não remava nunca. Só assim, ó. Ele podia. Imagina, irmão, que maneiro. Jesus inventava um motor de polpa. Então, Jesus vem chegando na praia, todo mundo, Jesus, top. E aí? O que deu? A Bíblia diz que Jesus naquele dia curou todos os enfermos. Vou dizer de novo, porque às vezes alguém não entendeu. Naquele dia Jesus curou todos os enfermos. Mas antes de ele curar alguém, ele se curou. Louco isso, né? Ô bebê, posso falar uma coisa pra você? Não tente ser uma ferramenta de cura para alguém enquanto tiver amargura dentro de você. Não tente ser aquele que resolve o problema do outro se dentro do teu coração tiver um monte de problema. Minha palavra para você, e é o que a Bíblia ensina, é: bebê, se resolva, cure o que está dentro, porque é impossível fluir algo bom de dentro de você se o que está dentro de você é razão de tanta dor. Permita-se curar para que você possa ser cura para a vida de alguém. Enquanto isso, não finja normalidade, reconheça fragilidade. Todos que estavam doentes foram curados, mas não antes de Jesus resolver a sua dor. Eu vou terminar dizendo algo para você de maneira muito clara. A vida passa muito rápido.
E algumas coisas a gente atropela. A gente vai passando por sentimentos, por ações, práticas. E o maior risco é que algumas práticas se tornem iniquidade dentro de nós. Quando nós nos acostumamos em fazer aquilo que não deve. Quando a gente acostuma a lidar com a dor ou com o rancor. E a gente segue a caminhada. Segue. Existe um risco muito grande. Porque alguém vai estar perto de você o dia que você explodir. E o problema disso é que quem não tem culpa de nada vai pagar o preço pela sua explosão. Esse meu amigo, todo o ecossistema dele caiu por conta da explosão. Eu prefiro aquele meu novo amigo que senta na mesa dizendo que não consegue dormir, do que o que tem coragem de olhar nos meus olhos e dizer que está tudo bem. Que tem coragem de olhar para as pessoas e dizer: acreditem no que eu estou dizendo, porque dá certo. Tem coisas que acontecem no secreto que é meu e que eu não preciso contar a vocês. Algumas eu escolho contar para que justamente seja a ferramenta de cura para alguém. Mas hoje eu preparei 3 mensagens. E quando chegou na 4ª, eu precisei dobrar o meu joelho. Porque como eu pregaria isso para você se tivesse algo mal resolvido dentro de mim? Se resolva. Seja curado no nome de Jesus. Jesus, no teu nome nós oramos. Senhor, nós não queremos viver um dia sequer, reféns de dores que precisam ser curadas e resolvidas dentro de nós. Jesus, tu és o Deus que cura, que liberta, que transforma. Não nos permita ser reféns de dores, Jesus, que aprisionam nossas emoções, nossas vidas, Senhor Jesus. Missões que estão estagnadas há muito tempo porque dores foram mal resolvidas. Mas que essa palavra seja a razão do perdão e da cura completa. No nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus sobre você. Você vai viver o seu propósito. David, eu entrei no vídeo por conta desse título. Então eu quero que você saiba, você vai viver o seu propósito, a não ser que você não queira. Eu tenho algo para contar para você. Porque você vai precisar entender que a maioria das vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque não temos um propósito de Deus sobre nós, é porque não temos coragem de viver o que Deus derramou sobre nós. Mas antes de a gente ir para a mensagem, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Curte o vídeo, curte rapidinho, curte, ativa o sininho.
Vocês filmaram o povo do sininho? Tem que filmar o povo do sininho. Aqui tem até a câmera Homem-Aranha passando no teto. Chique, né? Irmãos, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. Nós deve estar faltando o quê? Vamos estar em janeiro ainda? Uns 500 mil, mano, muita gente. Quando eu olho, Senhor. Mas ainda bem que um ano vai ser sobrenatural. Então vamos alcançar. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos para a mensagem. André, você acha que a gente chega nos 10 milhões esse ano? Chega. Você acha que você casa esse ano? 24. Namora, né? Tá bom. Eu quero ver. Eu vou estar no teu casamento. Isso é... Se você não me convidar, eu vou, né? Só que eu vou anunciar na internet o endereço daí. Olha, o André trabalha comigo há quase 10 anos. 2015, então 9 anos vai fazer. Quando eu conheci o André, ele era um garotinho de 13 anos. 14, reprovou no colégio. O pai dele falou: não vai viajar mais com o Dave não. Tonto, ficou 2 anos sem viajar. Aí passou no colégio, voltamos a viajar e nunca mais deixei ele. Ele é o nosso tecladista oficial da série há 5 anos. E é um menino que eu amo. Eu te amo, André. É meu irmão. O amor tem que fazer barulho. Ei, agora não é sobre amor mais. Agora é sobre propósito. E isso, irmão, tira o sono de geral. Porque eu não descubro o propósito de Deus na minha vida. Porque comigo nada acontece, ó céu, ó vida, ó azar. Não é verdade? Porque Deus não me gosta, não me dá like. Porque a gente pensa que viver o propósito é ficar famoso. Porque a gente que pensa que viver o propósito é ficar rico. É porque a gente não entendeu ainda exatamente o que é esse propósito ou essa razão. Vamos para a palavra. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. Ai, meu Deus. Ai, achei. Obrigado, Jesus. Quase morri do coração, eu deixei tão marcadinho. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo 25, verso 14, diz o seguinte: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E ele deu 5 talentos, ao outro 2, ao outro 1, e foi viajar. Então o que recebeu 5 talentos foi e negociou com eles e fez outros 5 talentos. O que recebeu 2 fez da mesma forma, fez mais 2 talentos. E o que recebeu 1 enterrou. Bom, simples. Essa passagem bíblica, ela tem a ver com o final das coisas. Tem a ver com ser arrebatado. Tem a ver como estar preparado para a vinda de Jesus. Então ele te leva para um outro lugar, biblicamente falando, que vai trazer o temor da vinda, sabe? Essa expectativa. Só que algo chamou atenção. No dia que eu li esse livro, esse texto bíblico, de maneira não despretensiosa, mas como quando você, naquele momento seu do devocional. E aí eu comecei a observar uma coisa. A Bíblia, ela conta essa história, e a parábola é uma forma de ensinar um valor, um princípio. E aqui o princípio é sobre o servo. Mas o que eu fiquei interessado
é sobre o princípio que o dono dos talentos se utiliza. Olha que interessante, a Bíblia diz que o que ele dá 5, deu por conta das suas habilidades. A Bíblia diz, Deus deu, o dono dos talentos deu, segundo as suas habilidades. Então, o que ele deu 5 é que havia habilidades a mais para receber 5. Só que veja, o que recebe 5, multiplica. E multiplica por 2, faz 10. O que recebe 2, multiplica por 2, faz 2, faz 4. E o que recebe 1, não multiplica. E o que ele faz é interessante, a Bíblia diz que ele enterra o talento. E isso de enterrar o talento, ele começa a trazer a gente para outro enterrar e o outro tipo de talento. Talento aqui é o bem, mas aqui eu tenho o talento, entendeu? Então veja, a Bíblia diz que ele enterra o talento. O dono dos bens voltam. O que multiplicou, recebe o dobro. O que multiplicou, recebe o dobro. E o que escondeu, é tirado dele. Então veja que o dono dos talentos privilegia quem multiplica o que ele recebe. E na contrapartida, tira de quem não faz nada. Tá. Eu vou melhorar a explicação. Veja, você, hoje aqui, ouvindo essa palavra, ou na sua casa, e a ânsia sua é viver o propósito de Deus para você. Mas sabe qual que é a parada mais absurda de tudo? É que o propósito de Deus com você já está dentro de você e com você há muito tempo. Peraí, quem aqui fala bem? Fala bem, se expressa bem. Quem se expressa bem? Então eu vou te falar uma parada muito maneira. Você tem um talento, Deus te deu. Qual que é o teu propósito? Use para a glória de Deus. David, então eu vou ter que pregar? Não, lindo. Com a palavra você pode fazer outras milhares de coisas. Você pode ser um excelente advogado, justo, honesto. Você pode ser um bom médico. Você pode ser um monte de coisa que vai depender de uma boa oratória. Mas lindo, o propósito é que você use o seu talento para a glória dele. Ele já deu. Sabe qual que é o problema? É que a gente pensa que o propósito é aquilo que a gente não tem, que Deus vai ter que dar para nós. Então a gente acha bonito. Irmão, eu sei o que eu estou falando. Eu acho bonito algumas coisas que eu sei que eu nunca vou conseguir viver. Eu acho a coisa mais linda do mundo médico, irmão. Nossa, que chique. Eu acho chique. Eu acho que é a profissão mais chique que tem no mundo. É lindo, porque médico chega, todo mundo fala assim, eita, mede a pressão, aquela coisa toda, né? Você passar mal, você não chama o pastor primeiro, você liga pro médico, não é verdade? Entendeu? A gente vai embora. Eu não sou nem pastor, eu sou evangelista, e eu sou esquecido ainda mais da agenda. Irmão, quando chega alguém que é médico, todo mundo ele faz assim, é médico. Ninguém perguntou, mas cardiologista. Porque o que a gente valoriza, a gente acha maneiro. Agora olha só que interessante, Deus não me deu talento para isso não. Irmão, quando meu primeiro filho foi nascer, eu fui ver o parto. Eu vi tanta coisa, irmão. Coisas que pensei que nunca mais desejaria ver novamente. Oh Deus, por que fiz isso? A médica entrou e falou, qual que é o nível da dor? De 0 a 10. A minha esposa falou 7, eu falei 9, porque eu estava pior do que ela. Irmão, eu me envolvo emocionalmente. Na época da faculdade de Direito, eu fui no necrotério e tinha um corpo de muito tempo que não era mais um ser humano assim, sabe? Não parecia mais um ser humano. E eu falei, não, eu quero achar a humanidade nisso. Aí baixei na altura da orelha do corpo e vi uns pelinhos. Aí eu pensei, aqui já foi passado um cotonete que ele passou, era um ser humano. A lágrima começou a correr. O pessoal falou, pode ir.
Pode sair, querido. O formal já está dando resultado no teu olho, está caindo lágrima aí. Não, irmão, eu me envolvi emocionalmente. Irmão, eu sou embaixador de um hospital. Irmão, eu não posso ir lá, porque eu quero colocar todo mundo na frente. O protocolo vai, irmão, chorou, vai para frente. Vai ter uma cirurgia do coração, ele está desmaiado, faz daqui, ele resolve. Porque eu não tenho esse talento. Agora, acho lindo? Sim. Agora, tem como Deus me usar nessa área? Claro que não. Porque se Deus não me deu esse talento, Ele nunca vai exigir que eu faça aquilo que antes Ele não colocou dentro de mim. Lindo, Deus só vai requerer de você aquilo que Ele te entregou. A questão é, o que você tem feito com aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos? Porque talvez você enterrou. E sabe qual que é o problema? É que Deus não vai tirar de você, mas vai dar para outro muito mais, e poderia estar acontecendo na sua vida. A nossa maior questão não é a ausência de propósito, é de coragem para viver. Sabe por quê? Porque quando Deus fala conosco sobre o que vamos viver, o nosso maior problema é colocar todos os obstáculos possíveis. Veja, quando Deus falava comigo quando eu era criança, Deus falava sobre isso aqui. Eu não sabia que seria assim, óbvio. Mas eu sou de Joinville, uma cidade de 600 mil habitantes. Se eu falasse para toda a minha cidade, toda, sentadinha na cidade, 600 mil. Hoje são 40 milhões de pessoas. Mas estava lá em Joinville. Por que isso aconteceu? Porque quando o Senhor entregou o talento, mudou meu coraçãozinho, eu comecei a falar. Porque se isso foi o que Deus me deu, eu vou usar para aquilo que Ele me chamou. E Ele me chamou para isso aqui. A questão é, não é fácil, porque a gente tem 1 milhão de contras, muito mais do que prós. A Bíblia fala de um homem chamado Moisés. Moisés. Observa comigo a história dele. Deus chamou ele para liderar o povo na saída do Egito em direção à terra prometida. Fala comigo, é uma coisa. Ele chamou Moisés para liderar. Vamos de novo? Ele chamou Moisés para liderar. Quando Deus chama Moisés, ele disse para Deus: Moisés, Senhor, eu não vou conseguir. Eles não vão me respeitar. Faraó não vai me respeitar. Aí Deus mostra os sinais para ele. Coloca a mão, sai leprosa. A vara vira uma serpente, sabe? Você tem que ler para ver. Mas o mais maneiro vai seguindo. Ele diz: Senhor, eu não posso, eles não vão me respeitar. Aí Deus falou: não, você vai fazer isso aqui e eles vão te respeitar sim. E aí ele vê os sinais são incríveis. Mas aí ele diz um negócio para Deus. Ele diz: Senhor, mas eu não sei falar. Me parece que nós estamos o tempo inteiro dizendo para Deus que o talento que Ele entregou nas nossas mãos não nos é suficiente para glorificar o nome dEle nessa terra. O que me parece é que nós estamos olhando para um Deus que deu coisas incríveis para nós, habilidades, sabedoria, capacidade, e nós estamos dizendo para Ele: Deus, não é suficiente, porque eu não sei falar. Sabe, eu acho maneiro, porque se eu fosse Deus, eu ia pegar o Moisés, eu ia encorajar ele em amor. Eu ia falar assim: querido, você acha que quando eu te peguei na minha agenda, eu não sabia que você era gago? Você acha que isso é novidade para mim? Você acha que pegou eu de surpresa? Mas eu não te chamei para falar, eu te chamei para... Aí, eu sei o que você está pensando, mas para liderar precisa falar bem. Você pensou isso, sim ou não? Claro, nós somos seres humanos. Não, Senhor, mas para liderar eu vou precisar falar, e eu não sei falar. Aí Deus diz: ô Moisés, qual que é o nome do teu irmão? Arão.
E o Arão fala bem? Fala. Então, lindo, fala gaguejando para ele, que ele fala limpo e claro para o povo. Mas o teu projeto, o meu propósito contigo não vai parar por conta da tua incapacidade. Aonde te faltar, eu vou colocar pessoas para gerar o suporte para que a missão continue. E é assim que a banda toca. Lindo, eu sei falar, mas ligar uma câmera dessa aqui, nem a pau. Eu não entendo nada, irmão. O Nick, que trabalha com a gente, trabalha mais de 10 anos. Ele mais de 10 anos. Irmão, ele entende de tudo. A lente, o vídeo. Hoje ele mandou para mim, estou gravando com uma lente de 500 mil reais. Me dá de presente de Natal. Eu falei, nossa. Até o Papai Noel ficaria escandalizado com um pedido desse. Irmão, ele entende tudo. Ou seja, eu sei gravar, sei falar, mas ligar a câmera, eu preciso dele. Eu falo bem, mas eu amo um tecladinho no fundo para gerar ambiência, para fechar os ruídos. André, toca como você acha que eu tocaria. Eu vou falar como eu acho que você falaria. É que é aqui que mora o segredo. O que Deus deu para mim coopera para aquilo que Deus deu para o André. O que Deus colocou nas minhas mãos coopera para aquilo que você está vivendo agora. O que Deus deu para o Nick coopera na vida de milhares de pessoas. Ou seja, lindo, não observe o que te falta, observe aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos, que quem for contribuir para o propósito vai aparecer. Aleluia! Lindo, por isso que as amizades, quando advêm do Senhor, elas têm uma característica simples e que se replica. Quer ver? Eu vou dizer de novo. Quando uma amizade vem do Senhor Jesus, não do network que a gente foi atrás, não do interesse que a gente achou que era melhor, mas quando vem de Jesus, a amizade tem uma característica muito poderosa. Aonde é o teu ponto fraco, normalmente é o ponto fraco de quem Deus, ponto forte de quem Deus colocou para caminhar com você, entendeu? Normalmente aonde é o teu ponto fraco é o ponto forte de quem Deus colocou para caminhar junto com você. E por que isso? Para que o propósito dele aconteça a partir do seu e para que o seu aconteça a partir do dele, porque isso é a palavra, isso é Jesus dizendo: o que te falta, eu coloco alguém que te sobra. Irmão, isso é o casamento. O que eu não tenho, Paulinha, sobra nela, mas o que ela não tem também sobra em mim. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito e o nome dele é glorificado no final. Lindo, Deus quer que você viva o propósito dele na sua vida, e não é porque você vai ficar rico, vai ficar famoso ou conhecido, não. O propósito de Deus acontecendo na sua vida, o nome dele vai ser glorificado e vai chegar ainda mais longe, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com quem usa a gente. O talento é dele, transitório nas nossas mãos. O que Deus te deu, use para a glória dele. Se você fala bem, fale bem para a glória dele. Se você escreve bem, escreva bem para a glória dele. Se você faz algo que ninguém sabe fazer, faça. O café é bom, faz para a glória de Deus. Olha aí, eu tenho irmã do café bom. Cachorro quente é bom, faz para a glória de Deus. É porque a gente fica pensando a vida toda que vai ter que ter uma visibilidade para a gente poder chamar de propósito. Lindo, tem uma pessoa que acorda 4 horas da manhã, que vai para frente do metrô servir café, e o café dela é uma delícia, e ela está cheia do Espírito Santo. Ela está feliz com a vida dela, ela está feliz com o café que ela fez. Então quando ela entrega o café, ela não entrega o café assim, pega. Ela entrega o café assim: Deus abençoe, um bom dia para você, que seu dia seja extraordinário. Aí a pessoa pega o café e ela sai daquele lugar assim: gente, e eu reclamando do meu ônibus, ela está aqui desde 3 e pouco da madruga esperando para me servir o café.
Mas propósito é aquilo que te dá felicidade para viver e fazer quando você usa o talento que Deus já colocou dentro de você. E aí não tem tamanho, não tem mérito, se é para a glória de Deus e você está fazendo. Glória a Deus! E aí, muda o jogo, muda tudo. Oh, meu Deus! A missão para você é: entre no seu guarda-roupa da alma, abra todas as gavetinhas que estão lá e procure projetos que Deus colocou na sua vida e que você escondeu numa gaveta para não viver, porque não tinha coragem, porque não acreditava que Deus poderia fazer através de você. Pegue a gavetinha, abra, tire o que foi enterrado, o que foi escondido, e trate de multiplicar antes que ele chegue. Sabe qual que é o gostoso de viver o propósito de Deus sobre a nossa vida? Sabe o que é? Vou ser claro. O mais maravilhoso de se viver o propósito de Deus na nossa história é quando o que a gente faz transborda na vida do outro. O propósito nunca é genuíno se o fim termina em si próprio. Agora, quando o que você faz muda a vida de alguém, transforma a vida de uma pessoa, leva paz, alegria, sorriso, contentamento, de alguma forma, de algum jeito, se o que você faz para a glória de Deus transborda, chame isso de propósito divino. Nada melhor na vida do ser humano quando aquilo que a gente faz reverbera na vida do outro. Isso é o que a gente chama de transbordar. Sabe, quando a panela esquenta a água e a água começa a fugir para fora e molha tudo que está em volta, só tem uma forma de você fazer parar: tampa. Mas no nosso caso, só tem uma forma de fazer sair mais água: aumenta o fogo. Eu vou ser claro com você, meu lindo: quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, quanto mais vida com Deus, quanto mais chama acesa na presença dele você nutrir, mais água vai sair para fora, mais você vai transbordar na vida do outro, mais transformações vão acontecer a partir de você. E não importa em qual área da vida você esteja, se você aliar o talento que Deus te deu ao chamado para glorificar o nome dele que você tem, junte isso e chame de propósito. E em nome de Jesus, você vai viver o seu propósito. E vai ter um dia você vai olhar no espelho e vai dizer: Jesus, é grande demais para mim, eu não vou dar conta, é desafiador demais. E é nesse dia que o Senhor te responde: e foi por isso que eu te escolhi, para que a glória não seja sua, mas seja minha. Sabe o que eu mais amo? É porque não encontrei até hoje o motivo para Deus fazer o que está fazendo na nossa vida. Então, todos os dias que o Senhor usa, eu volto para casa dizendo: só Jesus para fazer. Aí Jesus diz: enquanto for assim, eu continuo. Enquanto você multiplicar, eu te dou mais. Enquanto você transbordar, eu aumento a chama para que cresça, multiplique em meu nome. Amém. É Jesus. Lindo. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Você vai ter mudanças radicais, mas algo maravilhoso que você precisa chegar no final de 24 para 25 é dizer: eu estou tão feliz porque estou vivendo os melhores dias da minha vida. E aí alguém vai dizer: ficou rico? Não, até quero, se der, deu. Mas descobri
a razão pelo qual Jesus me enviou para essa terra. Você crê nisso? Deus, em nome de Jesus, se cremos, isso viveremos. Se declaramos, cremos que há poder na palavra e há poder no teu nome, Jesus. Então, Senhor, abre os nossos olhos, nos faz ver nas gavetinhas fechadas aonde estão os projetos que enterramos por falta de coragem, porque esse ano, Jesus, não vai ser como o outro. Esse ano vamos fazer tudo e viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.